Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as ondas digitais. Para falarmos de uma onda digital, primeiro falamos sobre uma onda analógica. Uma onda analógica é uma onda natural. Ela pode aceitar vários valores e infinitos valores dentro dela, no gráfico dela, que é uma senoide. Nesse gráfico pode valores quebrados, valores sem ser valores discretos, valores racionais, números racionais. E a onda quadrada, ela faz o papel de encurtar esse caminho, para não ter muitas variações. Então, ela pega um número quebrado e ela transforma o número inteiro, arredondamento. Ela arredonda esse número para a interpretação ficar mais limpa para o computador poder fazer o trabalho dele, que é interpretar os números. E essa onda, ela pode ter amplitude e o tempo. Amplitude é o valor, a quantidade em que a grandeza sendo passada está imperando. A quantidade em que a grandeza, vamos supor, amperes. A quantidade de amperes que está sendo passado naquela para aquela onda. A quantidade de amperes, graficamente podemos ver aqui, né? A amplitude tá aqui. E o intervalo é o tempo em que essa quantidade de amperes, por exemplo, vai funcionar. E só que as ondas quadradas, elas não dá para se criar uma onda quadrada perfeita por meios naturais, como nossa voz. É muito difícil, porque nossa voz ela varia muito em várias frequências. E para ela se aproximar de uma onda quadrada, precisamos usar a transformação de Fourier, que ele junta todas essas senoides que as frequências passadas dão, oferecem, e o resultado pode ser o mais aproximado possível de um quadrado, como podemos ver aqui na imagem, lá de cima. E quais são as vantagens da onda quadrada? A onda quadrada, ela diminui as interferências que podem ocorrer em uma transmissão. Ela tem uma capacidade de armazenamento maior, então facilita muito as transmissões. E ela facilmente pode ser adaptada para compactada em vários tipos, como voz, arquivos de voz, imagens, vídeos. E essas são as vantagens, né, da nossa onda quadrada. E temos alguns exemplos aqui de ondas digitais, né? Que é um interruptor de luz que quando você liga, você passa a informação para os amperes aumentarem. E quando você desliga, ela volta para o zero. Então, no decorrer do tempo, ela vai ficar alternando e se transformando em uma onda quadrada. E também temos o sinalizador de pessoas, assim, como é que chama? Corta essa parte. Mas depois eu corto. Como é que chama isso aí, velho? Eu esqueci o nome desse trem. Detector, não, É, detector. É. presença. Uhum. E nossos exemplos são um detector, né, de pessoas, que quando uma pessoa passa na frente dele, impulsos são liberados para ele, impulsos elétricos, e ele reconhece que tem uma pessoa. E, consequentemente, ele manda para a lâmpada, que também pode servir como ondas digitais,
a informação para ela se ligar, que é o entre 0 e 1 é o 1, para ela ficar ligada, e 0 para ela estar desligada. Bem, agora vamos partir do ponto de analisar bem essas ondas quadradas, né? Bem, as ondas quadradas são formadas por retas horizontais e verticais, né? É que oscilam no seu valor, como o João diz, de 1 para 0, de 0 para 1, naturalmente, né? Se analisarmos bem e percebemos que retas verticais, com relação ao tempo, né, o fluxo do tempo, a informação de frequência é infinita. Por quê? Porque de lá vai passar de números entre 0 e 1 instantaneamente, né? Uma mudança através do tempo repentina. Já na horizontal, a gente vê que é uma constância, né, nessa frequência. Ou seja, durante esse tempo, esse valor não muda, não se permuta. Tá, e o que a gente pode dizer com tudo isso, né? Que no conjunto da onda quadrada, ela está entre um domínio de zero e infinito, né? A gente vai usar isso para decompor um sinal. Como o João disse sobre Fourier, né? Se um sinal digital for periódico, né, a sua decomposição tem que ser representação do domínio de frequência com largura de banda infinita e frequência descontínua. O que isso quer dizer? Se a gente for decompor uma onda através da sua frequência, né, a gente, em uma onda quadrada, no caso, que nesse exemplo aí, né, sempre há uma oscilação, você vai ver que as frequências vão estar descontínuas, mas infinitas. No caso da figura da direita, né, que são a amplitude das frequências. Né? E caso contrário, que é o mais usual na comunicação de dados, que é o sinal não sendo periódico, né, a sua decomposição tem ainda a largura de bandas infinita, mas agora a frequência é contínua, né? Fazendo brincadeirinha, mas quer dizer que essas frequências vão estar sempre ligadas entre si, né? Ou seja, vai ser interconectadas, né? Não vai ter um ponto de descarga, vai ser tudo ligado. Basicamente, com isso, entendemos que a representação de um sinal digital nada mais é do que um sinal analógico com frequência entre 0 e infinito. Tá. Daí a gente pode fazer o quê? A conversão, né? A conversão é método de transformação de sinal analógico para digital. Bem, a mais comum que a gente usa hoje em dia, né, é a CPM, que é o Pulse Code Modulation. Bem, ela é composta por três processos, né, que é a amostragem, quantização e codificação, né? A informação dos dados analógicos são convertidos pelo codec, né, que é um codificador e decodificador, né, para esse padrão. Bem, a amostragem nada mais que é, como o nome já diz, uma amostra, né? A gente vai pegar uma amostra dos dados analógicos. Dentro da análise de forma de onda criada e capturada dos dados analógicos, né, em intervalos fixos, a amostragem. O sinal analógico é mostrado em T segundos, que é o intervalo de tempo, o período da amostragem. O inversor é chamado de frequência de amostragem F, ou seja, a gente vai pegar durante um período de tempo, né, fragmentos dados, né, sobre essa oscilação, essa onda, onde vai encostar em cada ponto, no caso. Aí vai ter algumas informações, né, como você pode ver aí, cada pontinho ao decorrer de uma frequência, né, um período de tempo percorrido, né, vai encostar em ponto. Vamos supor que seja que nem um vídeo, né, 10 frames, né? A cada 10 frames vai marcar um ponto. Não é o real, mas ser um exemplo. Na sua conversão é obtida a partir de pulso, que representa a altura de onda, né? Acima ou abaixo de um limiar chama PAM, né? Pulse Amplitude Modulation. O resultado é o sinal analógico, ainda mais é o sinal analógico, com os valores não inteiros, né? No caso, ou seja, valores não inteiros seriam os valores normais, né? E uma coisa interessante a se falar também em relação a isso é que quanto maior a sua base de amostragem, mais fiel será a sua conversão, né? O dado que você quer converter para digital. Contudo, mais amostragem quer dizer mais dados, ou seja, vai ter que ter maior capacidade de memória, né? E para isso, como a gente vai saber qual que é o melhor, essa custo-benefício, essa relação de armazenamento e quantidade, né? Que a gente vê que é proporcional, né? Mas, contudo, o espaço é limitado. Então, surgiu o teorema
teorema de Nix, né? O teorema diz que a taxa de amostragem, né, de f deve ser maior que o dobro do componente de maior frequência que analisa o sinal médio. Essa frequência muitas vezes é chamada de frequência de Nix. E essa aí seria mais ou menos a fórmula, né, para se achar a frequência de amostragem ideal, né? Só que também, caso a gente tenha uma frequência, né, uma alta frequência, né, de amostragem, uma amostragem muito baixa, né, na média, a gente vai ter um exemplo que nem esse, né, onde vai ter frequências altas e que tem essa amostra muito baixa da média. Então, reconstruir um sinal abaixo da média seria o ideal, né? Que a gente vai ter esse método de análise, né? Que nada mais vai ser o quê? Pegar esses pontos de cada frequência, né, de cada tipo de frequência, e depois juntar formando uma oscilação, uma frequência menor, né? Formando uma frequência só, no caso. Vai mostrado no final da imagem. João? Tá. Voltando ao método de amostragem, né? A gente vai ter 3 métodos principais, né? O ideal, né? Onde os postos de sinais analógicos são mostrados em intervalos, né? De t segundos. Ou seja, uma uniformidade padronizada, né? É o ideal, mas não é o real, pois é difícil de ter essa tal precisão na hora de implementar. Teremos também o natural, que no caso vai ter uma chave de alta velocidade, que é ativada somente quando for o período da amostragem, né? No caso, ele vai ter esse espaço de tempo, né? Esses intervalos, como vocês podem ver, né? Que quase formam uma onda quadrada e ao mesmo tempo uma onda analógica. E o topo plano, né? É chamado também de amostragem e retenção temporária. No caso, vai cruzar a amostra usados circuitos eletrônicos, né? Seria basicamente a nossa onda digital em cima de uma onda analógica, né? Daí, então, a gente vai ter a segunda etapa, né? Desse processo de transformação, que é a quantização, né? Que após a amostragem dos dados, passarão de instantes discretos, né, de tempo para valores de faixa contínua. Ou seja, em vez de ter o valor de 0.1 para 0.2 para 0.3, assim por diante, vai de 0 para 1 direto, né? Assim vai ser possível representar no computador, né, dessa forma. Contudo, né, essa quantidade pode gerar erros na quantificação, pois o valor exato da forma de onda não será codificado. Esse erro de quantificação ou ruído faz com que tenhamos dados gerados depois diferentes ao dos dados originais, né? E por fim, vamos ter a codificação, né, que vai ser a transformação do sinal quantizado em sinal binário, que vai ser o que o computador vai entender. Após o número de bits, né, por amostra ser decidido, que vai depender do sistema, né, se vai ser de 8, 16 ou 32, assim por diante, né, cada amostra será modificada para uma palavra de código de NB, né, de bytes, né, de N bytes, você decidir. Tá, mas como saber a taxa de bytes, né? Simples, né? Vamos pegar uma amplitude de uma frequência qualquer, né? Vamos supor uma música, né? A frequência que os nossos ouvidos escutam. Acho que, se não me engano, é de 44 mil Hz, né? A maior frequência. Então, vamos multiplicar por 2. 2 para a gente poder ter a nossa taxa de amostragem, né? E, por fim, a gente vai multiplicar pelo valor decidido da quantidade de bits, né? Por exemplo, se for em 8 bits, né, que a gente vai querer transformar, vai ser esses 44 mil, né? Acho que na verdade é 22 mil, né, que vai ser transformado por 44 mil, e por fim vai ser transformado por algum número que eu não fiz o cálculo, você tomou de cálculo de cabeça. Mas enfim, seria isso, né? Essa transformação toda de sinal analógico para o digital. Então, essa pergunta de hoje, né, em relação a ondas quadradas ou sinais digitais, o que o método do teorema de Fourier faz, né? O que o teorema de Fourier faz em si?